Vamos orar para iniciarmos o nosso estudo do livro As Dores da Alma. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos por mais este momento de estudo, de reflexões. Que o Senhor nos inspire e nos abençoe, nos inspire para que possamos falar e alcançar almas e corações. E nos abençoe, não só a mim, que farei o estudo nesta hora, como a todos aqueles que o ouvirão, estendendo essas bênçãos às suas famílias. Assim seja. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o tema perda. Vamos fazer a leitura e alguns breves comentários, como é de hábito realizarmos nossos estudos. Perda, aqui é a segunda parte deste tema que o Hamed nos coloca. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Esta é a resposta, ou parte da resposta, da questão 728 de O Livro dos Espíritos, cuja pergunta Allan Kardec fez da seguinte forma: é lei da natureza a destruição? E a resposta veio desta forma. Agora o texto do Hamed. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Sempre há um tempo de partir. A morte na Terra é o término de uma existência física. É a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. Ela é um interlúdio, ou seja, um intervalo entre as diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade. Morrer não é uma perda fatal, não é um mal, é um essencial processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? Dependerá de como estamos preparados para isso. De que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com ele. No entanto, a perda de um ente querido é universalmente causa de tristezas e de lágrimas em qualquer rincão do planeta. Mas a forma como demonstramos esses nossos sentimentos e emoções está intimamente moldada ao nosso grau evolutivo. O conjunto de conhecimentos adquiridos, ou seja, o acervo cultural e espiritual e intelectual que possuímos, é de fundamental importância em nossa maneira de expressar essa perda. Por isso, devemos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois acontecem de conformidade com as estruturas psicossociais que caracterizam cada indivíduo, levando sempre em conta suas diferentes nacionalidades, crenças e costumes peculiares. A dor da perda, contudo, está radicada na incompreensão a seu respeito ou na apreensão que a precede e a acompanha. Eliminando-se esses fatores, os indivíduos verão a morte como um momento de renovação inerente à natureza. Inquestionavelmente, é um período que antecede o reencontro dos atuais e dos antigos amores. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Os pesares e os murmúrios
fazem parte da sequência dos fatos interiores, que são provimentos mentais gradativos e difíceis, através dos quais as criaturas passam a aceitar lentamente a ausência, mesmo convictas de sua temporalidade, das pessoas que partiram. Uma das mais importantes funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento íntimo para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. É importante identificarmos nossa tristeza e sua função de momento. Jamais devemos, no entanto, identificar-nos com ela em si. Não é verdade, não pode estar acontecendo. Isso deve ser um horrível pesadelo que vai acabar. São expressões comumente usadas como negação. São reações costumeiras diante de perdas desesperadoras. A recusa em admitir os fatos e as circunstâncias que os determinaram é uma forma de defesa habitual nas situações devastadoras com nossos entes queridos. É necessário a bênção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Alguns choram em voz alta, outros, porém, ficam sentados em silêncio. O isolamento transitório pode ser considerado como também uma outra forma psicológica de defesa para suportar esses transes dolorosos. A atenção destes se fixa unicamente no falecimento da pessoa querida, não se permitindo fazer contato com outras pessoas, a fim de que o sentimento de tristeza não aperte ainda mais seu coração, ou para evitar que sejam evocadas com maior intensidade as lembranças queridas. Dessa forma, a criatura abranda o impacto da perda, fazendo um retraimento introspectivo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isto está no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Com toda certeza, essa mensagem do Antigo Testamento incita-nos a uma aceitação incondicional dos desígnios da assistência divina. O Criador da vida fez com que a natureza se mantivesse num eterno reciclar de experiências e energias, numa constante mudança de formas e ritmos, em nossa viagem maravilhosa de conhecimentos através da imortalidade. Quando nossa visão se liga em nossa pura essência, vamos além de todas as coisas diminutas e insignificantes, fazendo com que nosso discernimento se amplie numa imensa lucidez diante de nossa jornada evolutiva. Não existe perda, não existe morte. Assim garantiram os espíritos amigos a Kardec. O que chamais destruição não passa de uma transformação. É muito importante nós termos, essas breves dissertações do Espírito Hamed. Estudamos o Renovando Atitudes, agora estamos estudando as Dores da Alma, partindo, próximo para o seu final. Claro que ainda teremos alguns poucos meses aí para estudos, e iniciarmos então o estudo do livro Os Prazeres da Alma. E neste tema, que perda, é bem interessante quando ele já de início coloca a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec sobre essa questão da lei de destruição. E nós sabemos que nós morremos. É costume dizer que a única certeza que nós temos na vida é de que um dia nós iremos falecer, iremos morrer. Na linguagem espírita, iremos desencarnar. E essa palavra, essa expressão, desencarnar, tem um sentido muito interessante, porque quando nós pensamos reflexivamente a respeito do sentido profundo da palavra desencarnar, nós vamos entender que é tirar a carne, estar sem a carne. E numa visão espírita,
o tirar a carne, o deixar a carne, o não mais estar na carne, não significa, não representa não estar vivo. Não quer dizer que a consciência não vai estar mais presente, que a nossa individualidade ela vai se acabar. Então, quando nós refletimos bem sobre a própria expressão desencarnar, em um sentido espírita propriamente dito, nós vamos alcançar exatamente essas conclusões, de que desencarnar não é perder a consciência, não é deixar de sermos quem somos, com os nossos sentimentos, com as nossas memórias, com as nossas emoções, com o nosso temperamento mesmo, com as nossas opiniões, os nossos posicionamentos. E nós temos no Espiritismo as experiências mediúnicas que vêm a nos trazer justamente essa evidência de que é assim. Obviamente que isso nos consola, isso nos conforta, sabermos que não se morre. E aqui eu lembro, do químico Antoine Lavoisier, que diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vamos colocar essas palavras do Lavoisier no seguinte pensamento, sobre uma ótica espírita. Obviamente que nós fomos criados, mas na natureza nada se cria, porque quem criou a natureza foi Deus. E nada se perde, tudo se transforma. Então nós, enquanto também somos natureza, nós nos transformamos, não nos perdemos, não morremos. Há uma transformação, uma passagem de uma vida física para uma vida estritamente espiritual. Obviamente que perder alguém é doloroso, Quanto tempo nós convivemos com aquela pessoa? Quais as lembranças ficaram de momentos que vivemos? De que forma nós estivemos no decorrer da vida nos preparando para tal momento? Particularmente, eu sempre, em conversas sobre as questões espirituais e as questões da morte, eu coloco para as minhas irmãs o seguinte: eu sou o filho do meio e tenho a irmã mais nova e a irmã mais velha. Elas não gostam de escutar isso. E eu digo assim, não vou dizer que é diariamente, mas muitas vezes eu penso, quando os nossos pais morrerem, cada um de nós tem a sua vida, claro, mas quando eles morrerem, nós sempre estamos indo lá, os visitando, estamos com eles, o que eles precisam nós estamos na disposição de estarmos fazendo, e sempre estamos indo lá, conversando, telefonando, falando, trocando, as ideias, os afetos, o nosso amor familiar. Mas em algum momento, obviamente, nossos pais estão idosos e eles poderão partir, Claro que ninguém sabe, o momento. Mas por um processo natural, de idade e tal, é mais provável que eles possam ir antes de nós. E minhas irmãs falam assim: eu não gosto de pensar nisso. Lágrimas às vezes vêm aos olhos delas. E eu digo: irmãs, porém eu vejo que é necessário, porque nós precisamos pensar, porque isso é a chamada educação para a morte, que o José Herculano Pires, em seu livro, que tem esse título, não é? Educação para a morte, que na verdade é uma educação para a vida, para que nós, enquanto estamos aqui a viver, tenhamos
toda essa educação, esse pensamento sobre a morte e o morrer. Nós temos, quando perdemos alguém, nós temos fases, né, do luto. E uma das pesquisadoras, né, que fez pesquisas sobre as pessoas que estavam em estágio terminal e junto aos familiares, ela pesquisou as questões do luto e ela coloca então 5 fases para o luto, né? Eu vou ler resumidamente, foi até a Bia quem anotou isso. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, né? Ela fala que, claro, essas fases do luto, elas são 5 fases que ela coloca e elas não ocorrem em uma ordem rígida, né? E podem ser vivenciadas de formas diferentes para cada pessoa, né? Então, ela coloca assim, negação, né? É a reação imediata de rejeitar a notícia, né, da perda e também de se isolar, né? É um mecanismo de defesa, né, psicológico, como o Hamed coloca, né, as expressões que as pessoas muitas vezes dizem, não é verdade, não pode estar acontecendo, né, isso deve ser um horrível pesadelo que vai acabar, né, a pessoa nega. E dentro dessa negação também tem as questões, muitas vezes, que algumas pessoas falam assim, olha, fulano morreu porque foi negligência médica. E muitas vezes se esquece de olhar a história daquela pessoa que tantas vezes, né, não vou dizer que não haja negligência, pode acontecer, infelizmente, mas muitas vezes a pessoa está bem cuidada, não tem nada de negligência, mas a pessoa em si não tomou os cuidados, as providências devidas, não tomou os medicamentos que deveria tomar, ficou realmente sem se cuidar, né? Eu hoje aprendi, né? Sempre falo que nós temos que nos cuidar, de irmos ao médico. Eu aprendi e agradeço ao Dr. Paulo Marcelo, que atende voluntariamente, né? Um geriatra clínico geral, atende voluntariamente nas nossas reuniões de tratamento como médico, né? Quando precisa de alguém ir até o consultório dele, né? Eu já encaminhei diversas pessoas, ele faz esse trabalho muito lindo de assistência gratuita, né? E eu, quando estou nesse momento, agora está bem mais aliviado, uma tosse, que já estava umas 2 semanas, então ele me receitou um xarope e depois falando com ele que, olha, ainda passou uma semana, eu ainda estou com a tosse, ele falou, então está na hora de eu te receitar um antibiótico, né? E realmente, tomando o antibiótico e o xarope, né, um antibiótico uma vez ao dia e o xarope à noite, até porque ele dá sono, né? Por ser também antialérgico, eu estou melhor. E claro, né, ele fez a recomendação que eu vou estar retornando, fazer caminhadas todos os dias. São cuidados que nós devemos ter, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Nós somos espíritos encarnados em um corpo. Então nós precisamos estar, sim, a cuidar da matéria, né? Então a negação, uma fase do luto, uma outra fase é a raiva, né? Aquele sentimento de angústia, de desespero, também de medo, de culpa, frustração, de impotência, né? Que muitas vezes nós estamos com raiva e passamos por isso, né? Aquela angústia, aquele desespero, o medo do que vai acontecer, né? Depois também culpa, e nós ficamos com raiva de nós, que poderíamos ter feito isso ou aquilo. Frustração, porque, é claro, a morte não está em nossas mãos, né? Nós não controlamos isso. E aquele sentimento de impotência, né? O que eu faço diante disso? A pessoa morreu, eu não posso fazer nada, eu não posso ressuscitá-la, eu não posso morrer no lugar dela, né? Então vem esse sentimento também de raiva. Uma outra questão é a barganha, né? Essa negociação, né? Que a pessoa muitas vezes faz com ela mesma, né? Negocia.
fazendo justificativas, né? Isso aconteceu, então eu vou fazer isso para também estar ali mantendo, né, a chama da memória da pessoa viva, e começa a negociar com ela mesma como se determinadas atitudes, né, fossem aliviar aquele momento de dor. Vem a depressão, né, que é um acúmulo de sentimentos profundos, né, de tristeza, acompanhados de solidão, de saudades, debilita o nosso aspecto físico, emocional, né? O Freud estudou isso em seu livro, em seu texto, né, que está dentro das obras psicológicas de Sigmund Freud, pelo editor Imago, e ele coloca o texto Luto e Melancolia. Ele vai dizer, ele vai chamar ali, no caso, né, essa tristeza, esse acúmulo de sentimentos profundos, né, de tristeza, de melancolia, né, e ele vai falar da solidão, da saudade, da debilidade, né, desses aspectos físicos. A pessoa emagrece, perde vitalidade, geralmente a pessoa não quer comer, ela se debilita porque ela fica sem fazer maiores movimentos, então ela vai realmente perdendo, pode ir perdendo no decorrer do tempo, né, mobilidade, a capacidade de estar socializando, porque a pessoa se isola, né, e isso debilita emocionalmente também. Então a depressão, né, é uma das fases também, até que se chega ao momento da aceitação, né, e a pessoa entra num período que a saudade e a dor ficam mais leves, né, ou até mesmo não existe, eu não vou dizer que não vai existir a saudade, né, com um ente querido, mas a dor, aquela dor profunda, desse acúmulo de sentimentos profundos de tristeza, né, a raiva, a negação, isso não vai existir. A saudade, aquela saudade saudável que eu chamo, né, que é do chorar sem desespero, isso acontece com certeza, né. Uma outra coisa interessante, né, que o Hamed coloca é o seguinte: devemos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois acontecem de conformidade com as estruturas psicossociais que caracterizam cada indivíduo, levando sempre em conta suas diferentes nacionalidades, crenças e costumes peculiares, né? Então, pesquisando alguns países, né, que trazem em algumas cidades também, né, no caso 2 países e uma cidade, que trazem questões diferenciadas de como eles vivem luto, né? Na Irlanda, por exemplo, se faz, né, todo um processo de se colocar filmagens, né, antes de se enterrar o morto, de se colocar filmagens, né, trazendo as lembranças da família, são servidos ali, né, o que nós aqui no Brasil chamamos de lanche, né, com cafés, refrigerantes, às vezes, né, uísques, e as pessoas estão ali e vão conversando, falando, né, dos momentos que tem de lembranças com aquela pessoa. E muitas vezes na Irlanda passa-se até uma semana e é feita uma missa de corpo presente, quer dizer, totalmente diferente da nossa cultura, né, como que eles encaram esse processo. No México, né, eles fazem um processo mesmo, né, um cortejo, e há músicas, né, cantam-se diversas músicas, é como se fosse uma festa, né, e é bem diferente pelo mundo inteiro. No México, isso, né, os velórios no México são sempre muito comentados, né. Em Nova Orleans tem-se também essa questão de se falar dos momentos que se viveram, né, com os mortos ali, com o morto ali no caso, né, passam-se também, né, momentos de filmagens, vídeos, fotografias, né, há um momento de comensalidade, né, e há pessoas que cantam, tocam-se músicas que a pessoa morta gostava, assim, realmente cada povo, né, dentro das características
né, de estruturas psicossociais, o indivíduo, né, naquela cultura daqueles países em que ele vive, ele passa a interiorizar aquilo, né? Aquele processo coletivo passa a estar presente na alma daquele indivíduo. Então, por exemplo, se um indivíduo desse, da Irlanda, por exemplo, vem ao Brasil, ou de Nova Orleans, né, esse município, ou do México, né, eles possam, essa pessoa de uma dessas localidades virem ao Brasil e verem como são os velórios aqui, muitos vão ficar atordoados, né, de verem tanta tristeza, de verem muitas vezes as pessoas não conversando sobre as lembranças, né, verem muitas vezes, ouvirem conversas totalmente diversas de assuntos outros, tanto antes quanto depois, de verem que não se passam ali as filmagens, as fotografias, que não se tem uma missa de corpo presente, que não se tem um cortejo fúnebre. Eles vão estranhar, né? Por que há um clima tão pesado, né, na nossa cultura brasileira quando há um velório, né? E nós também, estando em uma dessas localidades, né, em um desses países, como a Irlanda ou o México, ou um município como a Nova Orleans, realmente vamos estranhar também, né? Porque não é, a nossa cultura não é essa. E o Hamed, para nós irmos encerrando, né, ele traz, né, as palavras do Antigo Testamento, do livro de Jó, né, no seu capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o Hamed acrescenta, com toda a certeza, essa mensagem do Antigo Testamento incita-nos a uma aceitação incondicional dos desígnios da assistência divina. Muitas vezes nós falamos assim, o Senhor deu, o Senhor tirou, né? Deus nos deu a vida, então Deus também nos tira da vida, né? Nós temos no Brasil o hábito de dizermos assim, Deus o levou, né? E nós lembramos de Jesus no Evangelho quando fala que não cai um cabelo, né, um fio de cabelo de nossas cabeças sem que seja da vontade do Pai. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é a lei de Deus em funcionamento. Por isso, né, quando acontece o processo da morte, né, há algum motivo, há alguma razão, seja por causa atual, seja por causa anterior, né, por um resgate, né, diante de atitudes realizadas por aquele ser, por aquele indivíduo, em uma vida ou em vidas passadas, né? E claro, tem também as causas atuais, que tem as imprudências, né? Aquelas pessoas que bebem, se drogam e saem dirigindo carros, guiando motos, mesmo bicicletas elétricas, e acidentes aí podem ocorrer e serem fatais, né? Então, isso é imprudência, isso aí não é uma questão de resgate, né? Não podemos colocar dessa maneira, porque aí estaremos não responsabilizando, né, um indivíduo que sabe muito bem que se embriagar, que dirigir embriagado, que se drogar, né, que dirigir sob o efeito de uso de substâncias psicoativas pode levar a acidentes fatais. Então essa pessoa tem responsabilidade. Isso é uma causa atual, não é uma causa anterior, né? Que nós possamos então entender que o que nós chamamos de destruição, disseram os espíritos superiores Allan Kardec, não passa de uma transformação, e que a morte é exatamente isso, uma transformação. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Essa é a nossa oração para o término desse estudo. Muita paz a todos.